primeiro que as pessoas podiam levar em consideração é o seguinte: o Brasil pode virar uma China, né? Que eu acho que é o mais provável, né? A China é o país que mais cresce no mundo há 40 anos, é um país que passou por mudanças estruturais imensas, é um país que eliminou a pobreza extrema, um país que saiu de uma expectativa de vida em 1949 de 35 anos de idade, hoje tem a expectativa de vida passou dos Estados Unidos, ou seja, a China, que é um país socialista, tem alcançado, vamos dizer assim, vitórias espetaculares em favor do seu povo, independente das contradições que existem no país. Eu acho muito mais provável o Brasil virar uma China do que virar uma Venezuela ou Argentina, agora ou Cuba. Até porque, primeiro, o Brasil não é Venezuela e nem Cuba. O Brasil tem uma economia diversificada, uma economia industrial cada vez menor, mas diversificada, coisa que a Venezuela e Cuba não têm. E o caso da Venezuela e de Cuba é interessante, porque são dois países implacavelmente secados pelos Estados Unidos. Então, por exemplo, a Venezuela tinha 80 bilhões de dólares no chamado Fundo Soberano, que é o seguinte: o dinheiro que você mantém fora do país para você importar alimento, importar remédio e tal para o país. E os americanos ao retirar a Venezuela do sistema de pagamento internacional, porque existe um sistema em que, se você apertar o botãozinho e você sair, o dinheiro que você tem passa a não valer nada. E foi o que aconteceu com a Venezuela, ou seja, todo esse dinheiro que a Venezuela tinha fora do país e o ouro foi cancelado. Isso levou a Venezuela a uma verdadeira crise cambial, ou seja, uma crise de divisas, e que trouxe para a Venezuela uma crise humanitária muito grande, né? Ou seja, a Venezuela, da noite para o dia, deixou de dispor dos dólares que eram dela, que ela dispunha, os americanos roubaram, literalmente, para comprar comida e remédio, né? Cuba passa por um bloqueio, já desde 1962, e é um bloqueio implacável, né? Um bloqueio que qualquer país do mundo, ou empresa do mundo, que comercializar qualquer produto que Cuba, que tem uma peça com software norte-americano, o país pode ser punido e a empresa também pode ser punida. E não somente isso, como é um país bloqueado, as exportações cubanas, ou seja, aquelas exportações de bens e serviços, ou mesmo de açúcar, elas são muito mais baratas do que do que os preços de mercado. Assim como as importações cubanas, ou seja, o que Cuba importa, ele importa muito mais caro do que importaria se estivesse vivendo em condições normais de tempo e temperatura. O que eu coloco é o seguinte: se o capitalismo é tão superior, se os americanos têm uma sociedade muito superior do ponto de vista, em todos os aspectos, inclusive econômico, por que eles mantêm um bloqueio? Eles bloqueiam 1/3 dos países do mundo. Hoje, 1/3 dos países do mundo são sancionados pelos Estados Unidos, né? Entre eles Cuba, Venezuela, Coreia Popular e outros. Ou seja, deixa que Cuba siga seu caminho, ou seja, derruba o bloqueio, derruba os bloqueios e as sanções contra a Venezuela, né? E deixa cada país seu caminho e que a humanidade veja lá na frente qual caminho que é melhor, tá? Mas é muita desonestidade intelectual ao afirmar que a causa da pobreza da Venezuela é o socialismo, em Cuba é o socialismo, porque não é verdade. A verdade é o seguinte: é que qualquer projeto nacional autônomo na periferia do sistema, ele está condenado a ser massacrado, a ser cercado e bloqueado pelos Estados Unidos.